Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Hoje, dia 26? 27. Dia 27 de julho, TV Cidade, com patrocínio do Laboratório Oswaldo Cruz, Araújo Simão, do Lauro da Inforrede e da Cantina de Antioli. Estamos começando mais uma jornada do bate-papo com o Chico Oring. E, aliás, eu sou o fake do Chico, porque o Chico não pode vir e mandou eu. Então eu sou o Ricardo, conhecido como Ricardo Tubarão, e a gente vai conduzir um bate-papo aqui com o nosso querido vereador do PSOL de São Paulo e o nosso conhecidíssimo amigo de longa data, Fernando Borges. Por favor, professor e vereador, seja à vontade, seja com a palavra. Bom, boa noite a todos que nos assistindo, né? Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui nessa região. Inclusive, eu que gosto desse aspecto montanhoso, é uma das regiões que eu mais acho bonito aqui do estado de São Paulo. Boa noite, Ricardo, né? Boa noite aí ao companheiro Toninho, né? Que visita a região aí esse dia importante pra gente, né? Conhece os aspectos da região, né? Participou de algumas entrevistas, fizemos na cidade de Lagoinha, e hoje nós fizemos questão de vir participar aqui do programa democrático, né? Que é o bate-papo com o companheiro Chico Oring, e hoje o Ricardo representando aí o Chico Oring. Então, colegas, você como o vereador de São Paulo, que hoje ser vereador de São Paulo até em termos de cargos funcionais, eu acho que tão ou mais importante que o deputado estadual, porque eu trabalho numa mega cidade como São Paulo, né? Vocês estão sobre as asas de vocês, 15 milhões de pessoas. Hoje que está esse número. Em torno de 12 milhões de pessoas, né? Mas assim, realmente é muito dinâmica a Câmara Municipal, né? Tanto é que você vê que até a grande imprensa acaba focando nas coisas que acabam acontecendo na Câmara, e às vezes a LESP fica meia assim, né? A gente acaba nem sabendo às vezes o que está se votando do lado direito, porque não se cobre, né? Eu acho que isso você detectou bem. Então a Câmara acaba tendo uma vida até mais dinâmica, talvez com uma importância internacional maior do que a própria LESP, né? É isso que a gente observa, porque a LESP é uma outra situação, já é uma coisa delicada que o cidadão comum já não entende muito bem o que um deputado faz, né? É que também eu acho que tem uma coisa, né? Vários anos de governo dos governos tucanos, ou seja, do mesmo partido, né? No governo estadual, de certa maneira, acabou, eu acho, ofuscando a LESP, né? Então, se você for ver, a LESP acabou sendo sempre um puxadinho, infelizmente, né? Do executivo, né? A Câmara Municipal, às vezes também sinto isso, às vezes é muito atrelada também ao Executivo Municipal. Eu até acabo discutindo bastante isso com os vereadores lá da casa, né? Quer dizer, é muito importante ter os projetos, analisar os projetos do Executivo, ou seja, do prefeito. Mas a Câmara Municipal tem a sua vida própria, os vereadores têm seus projetos, eles teriam condição de debater, por exemplo, a questão da saúde ou a questão da segurança, independente dos projetos do Executivo. Se já tem essa dificuldade na Câmara Municipal, a gente percebe isso que na LESP, assim, hoje, quantos deputados, por exemplo, fazem oposição lá? Eu não estou falando em oposição simplesmente para derrotar o governo, não, mas acho que situação e oposição debatem as coisas no sentido que acabam jogando a discussão para a sociedade. Se você também não tem uma oposição razoavelmente forte,
você também acaba deixando de ter um debate na sociedade. Então, hoje, o que os tucanos quiseram passar a nível de governo do Estado, passaram com a maior facilidade como um trator, e a Lesp nunca fez uma oposição, eu acho, realmente para valer aos governos. Então, ficou meio ofuscado, né? Porque algumas votações que a gente vê da Lesp, o governo geralmente ganha de 90% em cima das matérias mais críticas, né? A gente vê que o jogo do toma lá da cá é muito forte muito forte. Eu acho que quem acaba se opondo é o PSOL e o PT, assim, né? Que tem um número bem limitado de deputados, né? Então acaba o governo tucano, assim, meio que, no linguagem popular, deitando e rolando, meio abafando, inclusive, o trabalho dos deputados, que fica ruim, eu acho, para a imagem da própria Lesp. E, no fim, acaba caindo, no fim, essa imagem, também para os deputados, né? É isso que eu acabo falando lá para os vereadores. Às vezes, nós tivemos, por exemplo, um projeto recente que votou lá na Câmara Municipal, que dava vale alimentação para todos os funcionários da Câmara Municipal, né? Não para os vereadores, e um auxílio saúde, assim, para os vereadores, para todos os funcionários da Câmara Municipal. E tinha um outro item, um outro artigo, que ele não era bem claro, porque ele remetia a uma outra lei, aí você ia ver aquela outra lei, que remetia a uma outra lei, que remetia a tabelas, que era um adicional que chegava até R$16 mil, de um adicional para um setor muito pequeno da Câmara Municipal, né? E a maioria dos vereadores só conseguiram enxergar o Vale Alimentação e também o Auxílio Saúde, e não enxergaram aquelas questões. E eu falava para as pessoas isso, gente, mas a gente nem está entendendo direito esse outro pedaço, e a gente vai votar porque o governo atropelou, assim, o projeto já chegou e já queria que a gente votasse praticamente, assim, depois de 2 dias, nem dando tempo, às vezes, na nossa assessoria, conseguir fazer um estudo a contento. E às vezes é um substitutivo é um substitutivo que vai ficar no lugar daquele projeto, né? Assim, 20 minutos antes da votação, sendo que a gente não conseguia nem tempo de ler o texto. Então, eu falo assim, gente, isso é se rebaixar muito ao executivo, isso a gente não fazer o nosso papel de legislador, realmente de ter clareza, de poder... Depois que aconteceu, tanto é que lá o presidente da casa, o Milton Leite, né, o prefeito viajou, então o presidente da casa assumiu a prefeitura, né, como prefeito, ele mesmo vetou aquele artigo que dava essa gratificação de 16 mil, porque ficou muito mal na sociedade. E aí alguns partidos depois foram soltar nota, falando não, que realmente era contra aquela bonificação. Mas por que deixaram passar? Porque às vezes a maioria dos vereadores não sabia nem o que estava votando direito. Então, isso que eu falo que assim, é um tal trator que se passa quando o executivo quer votar alguma coisa, e essa coisa na Lesp é muito mais forte. Só que aí eu acho que a gente rebaixa, inclusive, nosso papel enquanto legislador, e a casa, né, para a sociedade, fica muito mal vista, né? Porque o que eu entendo da Lesp, aqui em Taubaté nós temos um deputado, o Padre Afonso. Quando se consegue ver o trabalho, todas as matérias praticamente votou só com o governo. E o que você vê o trabalho dele, ele é um office boy de luxo, é um cara que intermediador de emenda. Só que a emenda é impositiva. Você tem que X, que é para todo mundo. E o resto são interesses que não vêm de encontro, é o interesse da sociedade. Tanto é que se você for ver lá na Lesp, eu acho que foi apresentado, acho que com mais de 40, nem lembro direito o número, né, que é outra casa, de CPIs. Qual a CPI que realmente conseguiu ser instalada? É só a CPI da merenda recentemente, porque ganhou uma tal visibilidade na sociedade que ficaria muito ruim. Mas mesmo assim, mesmo que ela foi a única que conseguiu se instalar, mas mesmo depois que instalou, o que ela deu? O que aconteceu? Nada, quer dizer, as pessoas envolvidas estão aí sendo candidatas novamente. Campanha de novo. Estão fazendo campanha. Então, e isso, infelizmente, é ruim, porque faz as pessoas desacreditarem da política, né? Esse tipo de atitude é que faz as pessoas desanimarem, falar, olha como a situação que está, né? Então eu acho que os parlamentares têm que ter um pouco mais de responsabilidade quanto à sua relação, o seu papel, tanto com o conjunto do parlamento, ou seja, na Câmara ou na Assembleia, mas também a sua relação com o Executivo. Essa questão
de vereador, somente que vem da periferia, ele foi eleito dentro do modelo de cavocar benefícios pessoais, né? Não tem outra. A gente vê, acontece em Taubaté, aquela coisa absurda. Mas você que é um atuante na área de educação, como que veio esses 2 mandatos aí? Então, eu fui o relator do primeiro Plano Municipal de Educação da cidade de São Paulo, né? Nos 6 anos que eu estou como vereador, eu sempre estou na Comissão de Educação, porque eu sou professor de matemática da rede municipal, né? Então a gente conseguiu colocar alguns projetos de lei bem interessantes. No plano municipal a gente praticamente conseguiu aprovar 80% a 90% da nossa proposta, uma coisa ou outra que foi modificada. Então a gente conseguiu aprovar lá na Câmara Municipal, um plano para 10 anos, a diminuição de número de alunos em sala de aula. Conseguimos aumentar em 2% do orçamento da verba para educação. Então, assim, são conquistas do nosso ponto de vista bastante importantes. Imagina o que se pode significar 2% a mais daqui 10 anos, não, porque já tem 3 anos que o plano já foi aprovado, mas daqui 7 anos para a educação. Isso pode ter uma melhora substancial, né? Mas, infelizmente, nesse último período, depois que o Dória foi eleito, né, nós tivemos vários problemas na educação. Então, por exemplo, né, lá tem um sistema que é o transporte escolar gratuito, né? Quem faz são pessoas autônomas, que eles abrem a sua empresa individual e acabam prestando serviço para a prefeitura. Houve um corte drástico, principalmente nas periferias, porque lá é assim, o decreto, que a lei fala que crianças mais que 2 quilômetros que elas residem da unidade escolar, elas têm direito a esse transporte. E mesmo se ela tiver 1,5 km da escola, mas se tiver alguma barreira física, uma avenida muito grande, perigosa, sem um farol para atravessar, então ela mesmo assim ela tem direito morando 1,5 km. E o que era considerado barreira antes, nesse governo não foi mais considerado barreira. Então aquelas que estavam morando em 1,5 km, mesmo que não modificou nada, ela tem uma avenida perigosa para atravessar, aquilo não foi considerado mais barreira para o governo, então o governo tirou o atendimento desse transporte escolar gratuito para essa criança. Então houve um corte drástico do transporte escolar para as crianças. Depois o governo também na área de educação quis colocar o que a gente chamou de farinata, né, que é a ração humana, que ficou mais conhecido, que na verdade era uma empresa que queria fazer uma parceria com o município de São Paulo, onde a empresa pegaria restos de alimentos, processariam para fazer uma farinha. E aquela farinha ia ser distribuído na merenda escolar. Coisa que, se tem uma coisa que o paulistano, as pessoas que estudam, os pais das crianças que entendem sobre isso, que a gente tem orgulho, é a questão da merenda escolar na cidade de São Paulo. A gente tem assim um quadro de excelência de nutricionistas que realmente fazem um trabalho magnífico. Então, assim, para que mudar uma coisa que está funcionando muito bem? Né? Inclusive, nós temos uma lei minha, do vereador Natalini, que fala de 30% da alimentação nas escolas tem que ser alimentação sem agrotóxico, uma alimentação mais natural, né? Tamanho discussão evoluída que eu acho que a cidade de São Paulo já tem nisso. E, infelizmente, o Dória fez essa proposta dessa farinata sem discutir, inclusive, com o seu secretário de Educação, né? A imprensa, quando foi entrevistar o secretário Schneider, mas como fica esse negócio da farinha, que vocês querem colocar a farinata na alimentação das crianças das escolas, ele não sabia o que responder, porque nem consultado ele foi para implementar tal coisa. Mas a reação do povo foi tão forte que o Dória acabou voltando atrás. E ele deu uma entrevista, não sei se foi que jornal foi recentemente, que ele foi fazer, eu acho que um mês atrás, uma entrevista, e ele reconheceu que foi por conta das denúncias do PSOL que ele acabou não implementando, porque ele achou que o PSOL fez a cabeça das pessoas de uma maneira equivocada. Então ele não tive, falando que nós somos muito bom na nossa comunicação, que nós conseguimos disseminar o nosso ponto de vista e a prefeitura não conseguiu reverter isso, né? E uma terceira coisa, né, é que nas nossas unidades escolares, como nós temos assim
geralmente escolas grandes, com 14, 16 salas de aula, a gente tem os professores, e nós temos os professores, como se fosse professor, entender, professor substituto, a gente chama de CJ, ou professor módulo. São aquele professor que fica na sala dos professores quando falta um professor, ou o professor vai fazer uma atividade, por exemplo, uma formação continuada que a prefeitura também dá, ou ele vai participar de uma reunião no sindicato. Então você tem aqueles professores meio para entrar na sala de aula, por aquele professor que não veio por motivo, ou até uma licença médica mesmo. A pessoa tirou uma licença médica, você tem que ter professores de reserva, vamos dizer assim, para poder assumir a sala de aula. E o Dória diminuiu drasticamente esses professores de módulo, esses professores que a gente fala CJ, por unidade. Então, assim, as nossas escolas, se você vai, por favor, conversar com qualquer professor municipal, eles estão altamente esgotados. Alguns, inclusive, têm até acordo em escola, mesmo doente vem trabalhar, porque na hora que você não tem mais professor substituto, se um professor faltar, os outros professores que já estão esgotados vão ter de pegar e assumir aqueles alunos daquela sala que não está sem professor. Então, assim, está chegando em um tal nível isso, que não é à toa que se você pegar, por exemplo, os servidores públicos do município, tira professor, só o servidor público, você vai ver a licença saúde deles por algum motivo, você vai ver que tem declínio. Cada ano que passa, menos os funcionários públicos estão tirando licença médica. Se você for ver na área da educação, é o contrário, tá subindo, e subindo exponencialmente, assim, uma crescente, porque está tão esgotado isso que os professores estão adoecendo muito na rede municipal de São Paulo. Então, assim, por isso eu até falei aqui antes da entrevista começar, eu falei brincando com você que nós apelidamos o Dória como um prefeito fake, porque assim, finge que está fazendo uma coisa boa no transporte escolar, finge que está fazendo uma coisa boa na questão da alimentação, né, das crianças, finge que está melhorando a qualidade da educação, finge que acabou com a fila como na saúde, né, dos exames médicos. O próprio Tribunal de Contas do município agora abriu um processo porque já está verificando que tudo isso só foi bastante propaganda, mas não teve diminuição nenhuma das filas para fazer os exames médicos. Então, assim, infelizmente é um prefeito que fala uma coisa nas redes sociais, mas quando você vai ver realmente a atuação, quem usa a política pública que ele está falando, percebe que é mentira. Não é à toa que em um ano de governo do Dória, hoje, se você pegar as pesquisas, 55% falam que não votariam no Dória de jeito nenhum, por conta da tamanha rejeição, porque as pessoas viram o que foi um ano de governo do prefeito Dória. Tanto que ainda ele consegue ter um índice grande aqui nas intenções de voto, né? Grande não, mas relativamente só em primeiro lugar, segundo as pesquisas, muito mais pelo interior, por causa que o interior ainda a verdade não chegou. Mas no capital o pessoal já percebeu. Vou te dar um exemplo disso, Ricardo. Das minhas férias de dezembro, eu peguei e fui passear, e nesse passeio encontrei um pessoal do interior, estava super animado, falando, nossa, de São Paulo, agora entrou um prefeito bom. Eu falei, e eu não gosto já de falar não, eu quero escutar o motivo da pessoa, mas por que, né, você está falando isso? Não, porque ele acabou com a Cracolândia, acabou com as pessoas em situação de rua, não tem mais pessoal em situação de rua. Eu falei, mas da onde você ouviu isso? Não, mas é o que ele fala, não sei o quê. Né? Eu convido qualquer um, por exemplo, para ir lá na Cracolândia, que a Cracolândia, quando eles fez aquela operação, mudou de lugar. Saiu da Rua Helvétia e foi para a Princesa Isabel, que era ali pertinho. Então você passava pela Helvétia, não estava mais lá, mas estava em outro lugar. Inclusive, Fernando, conforme eles jogaram bomba, então formou várias mini Cracolândias, porque elas deu uma espalhada. Agora elas voltaram novamente para a Rua Helvétia, onde foi feita toda aquela operação que eles fizeram. Então, assim, basta as pessoas irem na Rua Helvétia e vai ver que a Cracolândia está lá tão igual ou pior do que estava antes. E para as pessoas que não acreditam estou falando que não tem mais pessoas em situação de rua, está tão grave hoje. Você, por exemplo, ir para o bairro de Santana, né, que tem o metrô Santana. Então o metrô Santana, ele não é
no subsolo, ele é Suspenso. suspenso. Então, você vai ver hoje famílias morando no meio da rua, não é mais aquela pessoa que brigou e que perdeu o vínculo com a família. Você vai ver pai, mãe e crianças, porque a crise econômica, o desemprego, as pessoas perderam seu emprego, não tem como pagar aluguel, numa cidade hoje que é muito cara para se morar. Então, qual que é a alternativa do pai de família? Vamos sair e morar debaixo da ponte. E mais ainda, olha só, eu falo, só quem está ali conhece e sabe como que é negócio. Em todas as administrações, se você é uma pessoa em situação de rua, nunca foi pedido um documento para você, para colocar você em um atendimento, em um centro, em um CTA, que é Centro Temporário de Atendimento. O pessoal conhece mais como albergue, que é o acolhimento dessas pessoas, então, onde a pessoa vai jantar, onde ela vai dormir e tomar o café da manhã, certo? Hoje, o governo está exigindo da pessoa em situação de rua um documento. Mas por quê? Porque não tem vaga para todos. Então é um jeito de falar assim, não, a prefeitura está atendendo todo mundo que vem pedir e passa pelas regras que é o atendimento, então tem cama sobrando. Mas é um jeito de colocar um funil, entendeu? Para falar que a prefeitura está dando todas as condições e tem o atendimento necessário para a população. É que eles não têm a regra do documento, mas é claro que a pessoa em situação de rua não tem a própria GCM na cidade de São Paulo acaba tirando os cobertores, às vezes quando tira o cobertor, vai a mochilinha de roupa junto e eles não estão nem aí. Então, às vezes a própria polícia acaba tirando o documento da pessoa. E a pessoa depois, como que vai tirar um documento? Entendeu? Ela tem que ir na cidade de origem dela, lá no cartório, para poder ou ter um amigo lá, ou um parente que possa fazer isso por ela. Então, assim, se ela não é de São Paulo, ela tem uma maior dificuldade, se ela é do Nordeste, do Norte, ou do Sul, para conseguir tirar uma segunda via de um documento, entendeu? Então, infelizmente, não tem o que falar. É uma falácia. Sem dúvida, uma gestão tucana. É uma falácia. Então, agora, e esses poucos dias que está o Bruno, né, que está no lugar do Dória, ele conseguiu fazer uma coisa ou só está fazendo lambança? Então, o Bruno é um cara mais habilidoso, vamos dizer assim. O Dória é uma pessoa mais dura, truculenta, porque ele queria passar uma imagem para a sociedade que, assim, o político não resolve, mas eu, como empresário, eu resolvo, né? E que falta mesmo, aqui é pulso, faltava não sei o quê. E que eu falo que é mentira por conta disso. Nós passamos já 1 ano e meio e ele prometeu, por exemplo, privatizar alguns parques, algumas coisas. Inclusive, nós temos um orçamento que eu acho que beira em torno de 4 a 6 bilhões de privatizações que iria entrar de dinheiro no orçamento da cidade esse ano, né? Então, não entrou um centavo. Quer dizer, passou 1 ano e meio e não entrou um centavo, porque uma coisa é o que ele fala, outra coisa é as regras do poder público, que é muito diferente do poder privado. E quem é do poder privado, às vezes, não entende essa gerência do poder público. E aí ele começa a perceber que ele não consegue lidar com isso. Então ele tem que fazer a propaganda. Agora, o Bruno já é diferente. É um cara então mais habilidoso. Ele não é duro, não é truculento. Ele tenta criar pontes, né? Então, pontes com o parlamento, não fica cobrando, assim, como se diz, causando bastante polêmica. Então é um cara que fica mais recuado, não vai tanto para as redes sociais, igual o Dória ia todo dia, para tentar falar que está trabalhando até 1 hora da manhã, até meia-noite, que aquilo é uma falácia. Mas assim, então o Bruno é mais recuado. Só que em termos de política, a política acaba sendo a mesma. Então ele está continuando as privatizações do Dória, inclusive está querendo agora ainda continuar. Uma das questões que a gente está contra é os cemitérios na cidade de São Paulo. E tem proposta na privatização dos cemitérios, por exemplo, de colocar uma taxa a mais já para a pessoa, né, para a família, né, do seu ente querido que faleceu, para pagar. Então, só para ter uma ideia, na cidade de São Paulo, mais ou menos, você vai gastar, mais ou menos, porque tem vários tipos de caixão, mas mais ou menos R$ 1.500 um dos enterros mais baratos. Né? Imagina para uma família pobre, aquilo ali não se parcela. Imagina vai colocar mais uma taxa de 500 ou 600 ou 800 reais em cima, porque eles não falam o valor dessa taxa.
A iniciativa privada que quer abocanhar isso não fala. E uma outra coisa que eles falam assim, até para economizar o espaço, eles queriam colocar o defunto em pé. É uma das propostas, quer dizer, olha o absurdo, quer dizer, a nossa religiosidade, as nossas tradições passam a não valer mais nada, o que vale simplesmente é o lucro a qualquer preço dos empresários que querem simplesmente ter aquela fatia do mercado para poder ganhar e fazer dinheiro. Então, assim, o Bruno, nesse sentido, é isso. Ele acaba seguindo as mesmas políticas que o Dória. Ele não faz tanta fanfarra, né? Não faz lá tanto barulho, mas acaba seguindo a mesma política. Uma das políticas, então vou dar um outro, o Dória colocou um projeto, que já veio do Haddad, mas ele piorou muito o projeto, que era uma reforma da Previdência municipal, certo? E hoje o funcionário público municipal desconta 11% no seu olerite de pagamento para a Previdência. O Dória e o projeto do Haddad só colocava uma Previdência complementar acima de 5.600, uns quebradinhos, que é o teto do INSS. Né? Esse era do Haddad. O Dória pegou esse projeto e fez o quê? Não, funcionário público não vai só descontar 11%, vai descontar 14%. Quem ganha até em torno, eu não vou lembrar os valores, são muitos valores, 2.000 e uns quebradinhos. E aí gradualmente ia aumentando. Então se você ganha de 2.000, um exemplo, vai de 2.000 até 3.000, você vai pagar 15. Se ganhar de 3.000 até 4, você vai pagar 16, chegando a 19% de contribuição. Então o servidor público municipal, que já tem mais que 10 anos, que não tem reajuste da inflação, quer dizer, está praticamente quase congelado o seu salário. Ainda eles queriam aumentar a sua alíquota de 11% para 14%, chegando até 19%. Então, as pessoas iam ter um rebaixamento de salário, como nunca houve isso. Mas isso também, 100 mil funcionários públicos foram até a frente da Câmara Municipal, né, deve ter noticiado na imprensa, você deve ter visto aqui, então foi um campo de guerra aquilo ali, mas conseguiu até agora barrar esse projeto. Nós do PSOL tivemos um papel, acho que importante, reconhecido por todos os funcionários públicos municipais. Nós estávamos, inclusive, não só na Câmara, mas nós íamos lá embaixo, conversar com os funcionários públicos, falar, às vezes, as manobras que o governo estava tentando fazer lá na Câmara para que passasse esse projeto. Né? E o Bruno tem falado que vai querer continuar esse projeto ainda na Câmara Municipal. Quer dizer, você vê, então, por mais que ele seja mais habilidoso, por mais que ele seja mais calmo, por mais que ele não seja esse prefeito, vamos dizer, fake, que fique falando mentira o tempo todo, mas a política implementada pelo Dória é a mesma. Deixa eu só pedir para vocês, o tempo até que estava bom demais e passou rápido. Eu queria que o Fernando fizesse uma consideração rápida, também deve ser pré-candidato aqui na nossa cidade. Sim. E você também fizesse uma consideração política, que você também deve ser um pré-candidato. Eu que a gente pode, nós temos 2 minutos, por favor. Então, eu queria dizer, né, que essa política falada aqui pelo vereador de São Paulo, Toninho, né, ela é uma política igual do PSDB em qualquer lugar que o PSDB faz a gestão. Né, e dizer que o PSOL, os parlamentares do PSOL se prestam exatamente a esse enfrentamento. Né, então nós vamos ter a convenção do partido amanhã, né, na Câmara Municipal de São Paulo, a partir das 9 horas da manhã. Eu acho que é importante dizer que esses mandatos, essas candidaturas do PSOL, elas dialogam exatamente com esse enfrentamento desse governo tucano, que é um governo assim, muito rebaixado, políticas assim, a gente nota na nossa cidade, políticas muito ruins para a população, né, e queria deixar o convite para que a população visitasse, né, a participação de parlamentares como o Toninho lá em São Paulo, né, para entender qual é a diferença de ter um bom parlamentar no enfrentamento dessas políticas rebaixadas aí do PSDB, do MDB, né, de outros partidos que não têm compromisso nenhum com a população. Então, amanhã é a nossa convenção, né, que eu queria convidar vocês, quem quiser ir na Câmara Municipal e participar da nossa convenção. Lá nós vamos tirar aqui o Fernando como pré-candidato hoje, mas lá vai se confirmar a candidatura dele como deputado federal, a minha como estadual, e eu tenho muito orgulho do PSOL, porque o PSOL é pelo menos o único partido que tem parlamentares que não está em nenhuma lista de corrupção. Mas mais que isso, né, entende que isso é importante, a questão ética é importante, mas muito mais ético, por exemplo, a gente evitar essa sangria de dinheiro público que vai
que vai por na mão dos banqueiros e não para a política pública, que é o pagamento da nossa dívida pública. Isso também é uma corrupção, né? Então essas coisas que fico muito contente de participar com o Fernando aí no pessoal. Ricardo, eu queria destacar, né, que hoje é o aniversário, né? Seria o aniversário de 39 anos da nossa companheira, que era parlamentar do PSOL no Rio de Janeiro. A companheira Marielle, né, que foi assassinada pela milícia do Rio de Janeiro. Eu acho que pela bandidagem, né? Pela bandidagem, exatamente. Que a milícia era uma bandidagem. Agradeço a presença de vocês dois, uma conversa boa. O Toninho é um cara espetacular, pessoa que sabe o que está falando, conhece os meandros da política paulista. E agora nós vamos no segundo tempo aqui com os companheiros, vamos falar um pouquinho das lambanças que estão batendo, né? Que aqui, obrigado a vocês dois. Obrigado. E espero que depois que vocês forem candidato, volte aqui para dar o recado de vocês. Com certeza. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Estamos voltando para o segundo bloco do bate-papo Chico Ring, com o fake Ricardo Tubarão no lugar dele hoje. Estamos recebendo aqui as nossas ativistas sociais, a Lê Rodrigues, a Adriana Fux e o diretor da Natal, Adilson Figueira. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o apoio do Laboratório Oswaldo Cruz, da Araújo Simão, do Lauro da Inforrede e da Cantina Gadioli. Então a conversa agora vai ser sobre o escândalo da semana, que se trata das fabulosas diárias, todo aquele problema relatado pelo jornal Gazeta. Eu queria começar o assunto de lá para cá. Adilson, o que você tem que apurou dessa história? O que você tem a dizer sobre isso com a Natal, que participou de várias representações nesse sentido? Boa noite aí para todos aí, para a Adriana. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui, né, Ricardo? Apesar do Chico não estar aqui, mas estamos fazendo a parte dele aí, né? Então, pra gente não é surpresa nenhuma, né? Nós da Natal aí, que já vem há bastante tempo batendo aí nessa prestação de conta, nessa transparência da Câmara, né? Lá no passado nós já havíamos protocolado outros documentos, 2011, vários outros documentos, e a Câmara sempre indeferiu os nossos pedidos, né? E agora, justamente com essa entrada aí do jornal, da Gazeta e essa ação judicial, a gente conseguiu acesso aí a parte dessas notas, né? Estamos aí entrando aí com o pedido dos outros anos, né? Desde 2009, a gente tem certeza que vai aparecer mais coisas e não tem nem o que falar, né? É um absurdo isso aí, a posição dos vereadores, assessores e motoristas nesse desvio de recurso público, né? Que já era do nosso conhecimento, mas a gente não tinha como provar, né? Agora veio à tona aí com a liberação dessas notas fiscais, né? Mas acho que o caminho aí é realmente entrar com um pedido aí e a cassação de todos os vereadores, né? E se a gente for pegar a fundo todas as notas dos anos anteriores, tenho certeza aí que não vai sobrar ninguém, né? Então, quanto a esse assunto, eu também acompanho com muita dedicação essa questão das despesas da Câmara, e realmente o que foi apurado é escandaloso, né? E vocês duas, a Adriana e Lê, vocês que têm um trabalho de ativismo social dentro daquela Câmara espetacular, que enche o saco daqueles caras toda segunda-feira, como que está a visão de vocês dessa situação e de outras situações que vocês vivem lá dentro, que sentem lá dentro, inclusive tiveram a cara de pau de chamar vocês polícia para pôr vocês para fora, aquele absurdo
Que a gente está vendo, já viu, agora está vendo que é pior do que a gente imaginava, né? Então, boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu não sou de Taubaté. Todo mundo sabe, tem ciência que eu sou de Campos do Jordão. Mas eu abracei Taubaté como a minha cidade do coração. Eu fico muito triste, viu, Ricardo, com isso tudo que está acontecendo, com a política ruim, né, que anda sendo feita aqui em Taubaté. Fico muito triste, nós vamos mesmo na Câmara Municipal, toda segunda-feira, quando tem sessão, nós estamos lá firmes e fortes, embora muitos não gostem, né, que a gente acompanhe lá, mas nós estamos lá. Lá, de vez em quando, nós sofremos algumas retaliações, né, de vez em quando chamam a polícia para nós, tiram o nosso cafezinho, depois devolve o cafezinho, né? Lá é assim. Bate sopra. Sabe, eu sempre falo assim, se pôr uma lona, vira circo, né? É uma tristeza. Eu fico muito triste, não vou falar que são todos os vereadores, porque tem vereadores sérios lá dentro que trabalham para o bem da cidade, para o bem da comunidade, né? Mas a maioria, infelizmente, eu não posso dizer o mesmo. Né? E é com tristeza que eu falo isso, porque eu gostaria muito, né, que as coisas andassem. Porque eles não imaginam. É o seguinte, eles fazem muito papel de assistencialismo, né? E o vereador, ele não tem que ser assistencialista. Eu falo que o vereador, ele tem um papel importante na cidade. E qual é? O vereador, ele tem que legislar, Fiscalizar. e principalmente fiscalizar o que está acontecendo e o que o prefeito está fazendo na cidade. Infelizmente, eles não fazem bem nenhum e nem outro, né? É muito poucos aqueles que realmente fiscalizam o que está sendo feito pelo executivo, né? E por aí vai. Tem o caso da piscina, né? Esses dias que aconteceu, aterrar a piscina, um bem, um patrimônio público. Não me interessa quem que foi o prefeito que fez, de qual gestão que fez. O munícipe, ele não quer saber isso. O munícipe, ele quer ter um lugar, um lazer para ele poder se divertir, né? E como vai ir até uma piscina? Qual é o estudo que foi feito sobre isso, né? Por que não tem condições de arrumar uma piscina? Mas o que acontece? Então, em vez de angariar patrimônios, dar lugar para as crianças, né, poderem brincar, não ficar na rua, arrumar coisas para os munícipes, né, porque afinal de contas nós pagamos impostos para isso, né? E aí eles não fazem isso ainda, o que tem ainda desmancha, acaba. Eu quero saber, é uma farra sem fim com o dinheiro público, dinheiro que você paga de imposto, que eu pago de imposto, que todos nós pagamos, que não é barato. Então, nós queremos saber, queremos ter coisas de qualidade. A saúde, então, eu nem digo nada. Porque o que eu mais olho na saúde, eu tenho tristeza. São 10 erros e um acerto. Aí depois falam que a gente pega no pé, mas não é que nós pegamos no pé, né? É assim, é uma coisa de louco. Eu não consigo entender. E você, Olê Rodrigues, grande ativista social, que ataca nas redes sociais, que fala, esperneia, xinga. O que você está achando dessa história toda, das notas fiscais, que vocês conhecem bem o assunto, Então, desses passeios do vereador? Infelizmente é muito triste, né, Ricardo? Porque é o dinheiro nosso jogado pro ralo, né? Então teve vereador que me bloqueou porque eu fui questionar, né? Sim. Fui questionar e cadê a aceitação da crítica, né? Porque assim, a gente tem vereador lá que eu até admiro, eu gosto. Eu não vou pro lado pessoal, eu vou pro lado da política. Eu acho assim, a gente tem que ir pro lado da população, porque eu penso assim, que eu sempre digo lá na Câmara para eles. Vocês aqui estão tudo reunido, bonitinho. 2020 vai um matando o outro. Não é verdade? Porque eles vão querer ganhar a população. E não é bem assim. A população está acordando
e está vendo tudo que está acontecendo. Então eu fico triste porque eles acham que eu vou ali perder meu tempo ali vendo as palhaçadas que alguns fazem ali, né? E eu só estou ali observando, eu me manifesto mesmo, quando tem que falar eu falo, quando tiver que criticar eu vou criticar mesmo, porque eu estou ali em prol da população para ver, e eu faço minhas lives mesmo, às vezes até me emociono, porque ali a gente tem que mostrar que é a realidade de Taubaté. Infelizmente eu estou bem envergonhada e está na mídia, Taubaté, toda vez na mídia. E agora e falando, né? Pelo amor de Deus, tanta comida para pouco vereador comer, hein? O que você acha disso, Adriana? Eu não acho nada, eu olho, observo e fico espantada, é só isso que eu posso dizer, sabe? E eles têm que aceitar as críticas, né? Porque, olha, Ricardo, porque não tem como dizer ali que é mentira. Não tem. Né? Porque como que vai tirar uma nota daquela lá inventada? Né? Então, Na verdade, nós vamos entrar dia 6, agora que volta as sessões na Câmara Municipal, nós já vamos entrar com um requerimento, eu e a Ale Rodrigues, vamos entrar com um requerimento para a Comissão de Ética. Né? Nós vamos, porque os munícipes, eles têm que entrarem com uma representação. Pelo visto, até agora a gente está olhando e ninguém se manifestou em entrar na Câmara Municipal. Então, se nenhum munícipe se manifestar, como sempre, eu e a Ale Rodrigues estaremos fazendo às vezes, né? Porque as pessoas têm que entender que a gente entra mesmo, tá? Com processo contra a Câmara Municipal quando tem coisa errada. Nós vamos no MP, nós levamos à frente, né? Tem inclusive da educação, tem outras pessoas do grupo também e que levaram uma demanda no MP com relação à educação, né? Porque a lei de 1/3 ela não é respeitada aqui em Taubaté e nós estamos batendo nessa tecla. Porque uma cidade ela tem que ter primeiramente uma saúde boa, uma saúde de qualidade e depois uma educação de qualidade, né? E, infelizmente não temos nenhum. Eu pergunto, cadê os vereadores para fiscalizar? Cadê os vereadores para correr atrás disso tudo aí? Mas corre atrás de prato de comida, né? Porque a situação é outra. Só queria dar um lembrete que a Débora Azevedo de Rio Claro está mandando um abraço para todo mundo aqui, para todos os taubateanos, né? Ela é de um clube de motociclista de Rio Claro. E ela acompanha o programa do Chico e o pessoal da nossa equipe. Mas voltando, eu acho que é uma questão importante, porque dessas notas aí, da situação levantada pelo Jornal Gazeta, é que nós vamos chegar numa situação que já tem 10 vereadores com a vida complicada nessa coisa da fraude de nota. Nós temos aí só verificado só 5 meses. Desse mandato para cá, 1º de janeiro para cá, tem que se verificar pelo menos 18 meses. Então, já acionar, pedir um processo de investigação, eu acho que é cedo. Eu acho que deveria ver todas as notas e apurar realmente a culpabilidade de todos. Eu calculo que tem mais gente para entrar nesse rolo aí. Certamente. Então, e outra coisa, quando é feito uma comissão dessa, são 3 vereadores. Hoje já tem 10, então sobram em tese 9. Desses 9, o único que eu teria certeza que não está nesse rolo é a Lorena, porque ela não utiliza de recurso. O outro que eu acho que eu não tenho, eu sei que não é a pessoa mais brilhante da Câmara, é o Guará. Mesmo sabendo da conduta dele, alguns gostam, outros não, eu sou da turma que não gosta, mas ele também não deve estar enrolado nesse tipo de situação. E os outros, que se sair, os outros eu não tenho, precisaria realmente ver todos os relatórios. Esses 2 eu tenho certeza que seria a composição da comissão de investigação. Mas você sabe, a Loreni é confiável. O Guará está ali, realmente não seria uma pessoa ideal para tocar um processo dessa envergadura. Você tocando no assunto do Guará, até estou assim porque ele está numa comissão de CPI do transporte, né?
Nós brigamos muito porque a Lorene queria... Na verdade, a Lorene tomou um chapéu, né? Chapéu. Ela tomou um chapéu muito grande lá na Câmara Municipal e aí acabou caindo essa A gente essa vê muitas CPI. Artimanhas, né? A gente caiu essa CPI na mão do Guará. E eu quero dizer para o Guará Filho, né, que eu não esqueci não que ele está como presidente dessa CPI e que nós, assim que a Câmara voltar, eu vou pedir esclarecimentos e saber como está isso daí, porque o povo todo reclama lá no grupo, né, o que podemos fazer para melhorar Taubaté, e a reclamação ela é assim, todo dia, ela é diária, e a coisa até agora não andou, a coisa não mudou, e está do mesmo jeito, e eu quero saber como é que está essa CPI, porque é isso que o vereador tem que fazer, ele tem que fiscalizar e ver o que está acontecendo na área do transporte, né? As pessoas estão assim indignadas. Hoje mesmo eu vi um monte de comentários, as pessoas indignadas, porque falta ônibus. Agora está faltando ônibus para a Cidade de Deus. Então, terrível, né? Agora eu quero ver os outros vereadores se vão se posicionar nesse caso, né? Se vão ficar quietos, o que eles vão fazer, se vão proteger, porque o povo está revoltado, né? A questão é corporativa, então vamos tentar o máximo possível para defender os outros. Né? Porque assim, a gente do grupo, a gente leva a demanda sim para os vereadores, porque vem muita reclamação, cabe eles fiscalizar e pedir para o executivo. Então a gente chega assim no vereador, quando a gente vai lá, chega lá, ó, tem um certo problema, vocês têm que resolver. Não cabe nós, o grupo, fazer aqui, ó, tá acontecendo isso, aquilo. A gente chega, leva lá, ó, certo vereador, tem isso, tem certos problemas, não é, Adriana? A gente chega lá, nós cobramos neles, porque o vereador, ele tem que cobrar dos legislativos, fiscalizar e cobrar. Então, às vezes a gente chega no vereador lá e fala, tem problema, a gente chega e manda, eles falam, vou fazer o requerimento, tem que esperar, isso, aquilo. Então, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Eles não fazem nada para pessoal nosso. Nós nunca pedimos nada pessoal para nós. Nós não pedimos para nós. Nós pedimos para os pagadores de impostos, né? Que nem você disse. Nós pedimos para eles. Porque são os munícipes, muitas vezes eles não têm condições de ir lá na Câmara, né? Eles não... Na verdade, às vezes têm até vergonha e medo também, né? Então, nós fazemos assédio moral, né? Muitos têm medo de assédio moral. De assédio moral e tudo. Mas, então, nós fazemos esse papel. Mas eu quero deixar bem claro que eu não devo obrigação nenhuma para vereador nenhum. Também não. Então, essa questão das notas fiscais frias vai dar muito o que falar ainda. Mas o grande não pode cair no esquecimento. Não, o grande problema é o seguinte, depende do Ministério Público, vai ter que se manifestar em uma condição de investigação, mas não tem, o Ministério Público não caça ninguém. A cassação, como preconiza a lei, tem que ser de iniciativa da própria Câmara. Mas aí, nós temos aqui... Como algum cidadão oferecendo denúncia, que é isso daí a gente já foi procurar saber. O PSL já ofereceu. O PSL ofereceu denúncia no MP, no Ministério Público, mas algum cidadão tem que ir lá e oferecer denúncia na Câmara Municipal para a Comissão de Ética. E se nenhum município fizer, eu e a Lê Rodrigues com certeza faremos, porque a gente já está acostumado a pedir explicações lá, né? Como sempre, vamos ver se o presidente vai atender nosso pedido, ou não, né? Porque sempre é negado, né, presidente? O presidente é uma fala muito boa, ele fala que quem rouba dinheiro público tem que ir para a cadeia. Eu concordo com ele, em grau, número e gênero. Às vezes ele, embora muitas vezes ele fala que a gente pega, né, que a gente pega no pessoal dele, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não tenho problema pessoal com vereador nenhum. Também, nenhum. Ele insiste, né, Adriana? Ele insiste em falar, né, o Diego Fonseca, ele infelizmente insiste em dizer que nós pegamos no pé dele. Mas não pegamos no pé dele, eu pego no pé dele enquanto ele vereador, né? Enquanto ele está vereador, certo? Porque
graças a Deus as pessoas mudam de lugares de 4 em 4 anos, né? E essa daí eles são inquilinos, eles né? são inquilinos e nós somos, né, os cidadãos que ficam Vai passar lá e eu vou continuar lá. e vamos continuar lá, independente de quem esteja na Câmara Municipal. Mas eu quero dizer que eu não tenho problema pessoal nenhum com ele, eu nem poderia, porque fora da Câmara Municipal eu não o conheço, ele não faz parte do meu hall De amigos, não frequenta a minha casa, então eu não posso dizer o pessoal. Agora, quanto ao vereador, aí é outros 500, né, Ricardo? porque a gente pega muito no pé dele, porque nas sessões eles não tem, é muito pouco ele está aparecendo ultimamente, né, Adriana? Muito pouco ele tem ficado Então nas a sessões. gente observa tudo o que acontece ali dentro, entendeu? Porque a gente faz uma ponte. O que podemos fazer com o Armatal, isso que a gente quer deixar bem claro, né, Ricardo? Porque a maioria das matérias que sai referente do Armatal, a gente trabalha em conjunto, né? Inclusive sai na Gazeta, né? A gente trabalha em conjunto porque a gente está ali observando, como diz eu, Adriana, a gente somos de frente, né? Estamos ali observando. Eles podem achar que nós somos duas palhaças ali, mas eles não sabem que a gente está ali conversando, berrando, gritando, mas estamos ali todo momento anotando e observando tudo ali. Então, a gente não está ali para ficar olhando para eles, cara de paz, talvez eles rindo da cara da gente, pensando que a gente somos duas desocupadas. Nós não somos duas desocupadas. Nós estamos ali observando e acordar o povo para ver que a gente não somos palhaço, que ali tem dinheiro público do povo. Só um detalhe rápido, essa situação, para ser bem, para o povo entender, aquela representação que foi feita sobre o sistema de som foi vocês que lastrearam para que a gente pudesse fundamentar ela. Sim, o sistema de som, o painel que embora... O Diego fala que a gente somos culpados, nós somos culpados, porque foi nossa culpa que ele teve que comprar aquele painel que foi naquele valor absurdo. Como se a culpa fosse minha, que eu não conseguisse, sou eu que não consigo contar de 1 a 19. O que eu posso fazer, não é verdade? Então, só não pode infringir que uma pessoa está num lugar presente quando ela realmente, verdadeiramente não está. Agora, o cafezinho pro Kelvin, ele pôde, né, que tá na lista, né? Que o salário do Kelvin, não sei quanto que é, né? 28 mil. Então, agora ele liberou o cafezinho pra gente até a gente bater o pé. Mas não é pra mim, pra Adriana. E o cidadão que vai lá? Que vai lá, fica lá o tempo todo, que vai nos gabinetes, né? Eu acho engraçado que ele fala assim que é uma contenção de despesa. Quer dizer, a contenção de despesa é só pro lado do munícipe, o cidadão, aquele que paga o cafezinho, né? E aí, do outro lado, tem lanche, tem tudo. Eu acho bacana, porque ninguém pode morrer de fome, mas tudo bem, nós também não podemos ficar sem o nosso café, né? Mesmo porque somos nós que pagamos, né? Mas eu sou errado. Então, chamou a polícia nós porque estava comprando lanchinho. A alegação deles lá, que é contenção de despesa, eles deviam dar o exemplo aí nessas notas fiscais, né? Do conhecimento nosso, é notório que eles não gastaram esse valor numa refeição, numa bebida, numa viagem, né? E as notas aí foram tiradas a mais, né? As notas que eles apresentaram aos vereadores, né, cara? Sem contar eu ia dar só uma motorista. sugestão, só para o motorista, que eu acho que deveria ter. Então, mas sem contar o que é reembolsado ao motorista e ao assessor, né? Não, porque não aparecem as notas, né? né? O que precisa deixar bem claro aí para a população é que essas notas que apareceram, né, o Ricardo colocou aí, são só 5 meses, né? De janeiro de 2017 a maio de 2017, né? Só isso. Então, só em 5 meses apareceram todos esses problemas aí, com o caso aí de 10 vereadores que foi levantado, né? E o que a gente espera? Justamente que é eles que estão lá para fazer essa fiscalização, como a Adriana colocou aqui, né? Se os próprios atos deles não são fiscalizados, né, com a emissão dessas notas falsas, né? Foram material aí que eles não consumiram, né, refeição que não fizeram. Então, se eles não fiscalizam eles mesmos, não fiscalizam o assessor que está com eles lá, fica difícil a gente esperar alguma coisa deles, né? Aproveitando o gancho, a Adriana citou aí a questão da piscina, né? Pô, já eram para os vereadores aí ter se manifestado em cima disso aí, né? Só uma vereadora sozinha? Um pouco a minha área civil, a minha área, né? O que aconteceu? Houve um erro de projeto, né?
houve um erro de execução da construtora, houve um erro de fiscalização da prefeitura, né? A prefeitura acompanha essas obras. E pior, não teve fiscalização de vereador não teve nada. nenhum. Eu não sei se tá foi nessa gestão ou na outra, mas agora teria que ter tido uma fiscalização. Eu quero saber qual foi o vereador que foi lá, pegou, fiscalizou, viu se tem lá, mas tem um estudo sobre isso, temos que enterrar mesmo de fato a piscina? Espera aí, será que teve algum estudo de fato que realmente comprovasse que aquela piscina lá estava condenada? Né? É fácil você pegar e jogar um monte de terra em cima do dinheiro alheio. Eu sempre falo assim, gente, a gente tem que olhar pela máxima. Não faço para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Não vou gastar esse tanto, né? Se fosse o meu dinheiro, eu gastaria esse tanto? É isso que a gente tem que fazer, é essa pergunta. E outra coisa, o problema é que é mais fácil você, para a prefeitura, né, nesse caso, é mais fácil a prefeitura ir lá aterrar a piscina, enterrar o problema, que vai todo mundo esquecer, do que fazer uma investigação, né? Tem que saber de onde partiu o erro. Se é o erro da construtora... Mas isso aí não é uma boa gestão, isso daí é uma péssima gestão. Né? E a gente até vale lembrar também que nos governos anteriores a gente já teve problema aí com creche que foi demolida, né? Que nem a creche do Bardan, né? Falaram que, né, que o grupo solta boatos, né? Nós não soltamos boatos. A gente provou que a creche estava parada, né? A creche está parada. Na verdade, a creche está parada, nós nos descobrimos ainda por quê. Não sei se é porque está na época de férias, de recesso, alguma coisa assim. Mas a verdade é a seguinte, aquele lugar lá eu ainda vou descobrir, eu não sei de fato se aquele lugar lá é um lugar de turfa, certo? Eu acho que vai pelo bom senso, não é contra fazer construção em local de turfa, mas... Tem sempre um mas, né? E para isso tudo a gente tem que usar o bom senso. Já tem um outro lugar, uma ETEC que foi desativada, porque foi construído um prédio em cima de turfa. O que acontecia naquele lugar? Aquele lugar, quando você estava estudando, eu sei que eu sou prova disso, porque eu estava lá, né? O negócio pega fogo por debaixo. Aí as pessoas estão estudando, elas não conseguem ficar lá, porque é horrível o ar que está lá, insuportável. E fora as trincas que estão dando. Isso daí vai acontecer com o Bardan também? Não, a pergunta é essa. Vamos gastar um dinheiro enorme, né, com uma creche para daqui a alguns anos chegar e falar assim, vamos ter que demolir. Então, já teve ali na Vila São Carlos, teve uma creche que foi demolida. A quadra ali atrás da creche, a quadra está desativada, né, que apareceu várias triples, usam lá como depósito de material, a quadra está lá em pé. A Vila São José, lá na Casa Menor, também teve uma quadra que foi interditada e demolida. Então tem outras obras aí. Só pegar um gancho do negócio da alimentação, Ricardo, que deveria também os vereadores lutar pelos funcionários públicos, que nem receber a alimentação, coisa de certa alimentação, né? E tirar a alimentação dos funcionários também. Os professores, né? Os professores estão proibidos de comer. Pedi para você só dar o boa noite, que já está estendendo o tempo, né? Então, fica aqui o meu agradecimento a todos, né? A você, ao Ricardo, que nos convidou. Eu quero também dar um agradecimento à turma do grupo também, ao meu amigo Johnny e o Matheus da Exclusivo, que está me assistindo. Um grande beijo, viu? E a todos. Dilson? Ricardo, agradecer aí mais uma vez a recepção aí da TV Cidade, né? Por esse espaço aqui, para a gente estar debatendo esses problemas da cidade. Infelizmente o tempo é curto, né? Bom seria que a gente tivesse um tempinho mais aí, mas a gente volta outras vezes aqui, né? Acho que é importante a gente estar colocando esses problemas aí, conscientizando aí o eleitor taubatiano aí, principalmente em função das novas eleições que estão vindo agora em outubro, né? Que muitos desses vereadores que estão aí, né, vão estar saindo candidato ou vão estar apoiando alguém aí para a gente ficar atento e de olho. Então, agradeço aos telespectadores da TV Cidade, ao cidadão taubatiano e todo mundo, porque está no sistema da internet. E só deixar um recado final. Você, taubatiano, que está pagando a farra das viagens, lembre-se que é o seguinte,
Motorista, assessor ganha R$ 187 para almoçar. O vereador ganha R$ 280 mil. E ainda a fraude da nota fiscal. Então você vê, são 10, faça as contas do nível que chegou a política taubatiana com a falta de respeito com você que sustenta aquele bandalheira todo. Um abraço a todos, uma ótima semana. E semana que vem o nosso querido Chicorinho estará de volta aqui com você. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.